Fala, Shiruzada, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ir para a nossa última videoaula, né? Videoaula 8. Vai ser uma introdução ao SQL. Vai ter o seu tipo de dados, suas restrições, linguagem de definição, manipulação de dados e, por fim, iremos passar alguns exercícios e iremos fazer juntos. Então, no nosso próximo slide, vamos falar o que é o SQL. O SQL é uma linguagem de programação para lidar com bancos de dados relacional, baseados em tabelas. Foi criado para que vários desenvolvedores pudessem acessar e modificar dados de uma empresa simultaneamente, de maneira descomplicada e unificada. Surgiu em 1974 e foi desenvolvida nos laboratórios da IBM e teve como base um artigo de 1970, escrito pelo Edgar Frankfurt, que é este senhor aqui. No decorrer do tempo, muitas linguagens foram criadas, mas só o SQL tornou-se a mais popular. No próximo slide, falaremos sobre as 4 operações de manipulação de dados. A linguagem SQL implementa 4 operações básicas de manipulação de registros de banco de dados, que é a criação, a leitura, a alteração e exclusão de dados, convencionalmente conhecidos como CRUD, o create, o read, o update e o delete. Essas operações são fundamentais para qualquer sistema que interage com um banco de dados. No desenvolvimento de aplicativos e sites, praticamente toda a interação do usuário com os dados envolve uma dessas operações. O SQL também implementa comandos de criação de banco, tabelas e alteração na estrutura das tabelas. Agora vamos falar sobre os tipos de dados. Os tipos de dados do SQL são atributos que definem um tipo de dados que um objeto pode conter, como inteiros, caracteres, monetários, temporais e entre outros. O integer, ele armazena números inteiros. Temos como exemplo a idade. O number armazena números reais. Nesse tipo de dado é possível que seja definida a precisão e a escala do número. O date armazena as datas. O varchar armazena dados alfanuméricos, onde também define a quantidade máxima de caracteres que pode ser armazenada no campo específico por esse tipo de dados. E o varchar2 tem como principal característica armazenar apenas a quantidade específica de bytes, que seu conteúdo necessita para ser armazenado. Temos aqui as restrições do SQL, né? O SQL Constants são regras aplicadas às colunas de tabelas para garantir a integridade dos dados e a consistência das operações no banco. Vamos falar aqui algumas restrições mais comuns. O not null. Not null, ele garante que a coluna não aceita valores nulos. Cada registro deve ter um valor específico para essa coluna. O unique assegura que todos os valores em uma coluna sejam únicos, evitando duplicações. A primary key, que é a chave primária, identifica exclusivamente cada registro na tabela. Ela não permite valores duplicados ou nulos e é única para cada tabela. A foreign key, que é a chave secundária, define uma relação entre duas tabelas, vinculando uma coluna a uma chave primária de outra tabela, garantindo a integridade referencial. E o default define o valor padrão para uma coluna, usado automaticamente quando nenhum valor é fornecido durante a inserção de dados. Agora vamos falar sobre a linguagem de definição de dados. A linguagem de definição de dados, o DDL, que é o Data Definition Language, é utilizado para definir a estrutura, o esquema de um banco de dados, principalmente nos níveis conceitual e divisões de usuário. A DDL define, por exemplo, quais serão os dados que são armazenados, tipo de dado, e os índices de pesquisa. O conjunto de parâmetros da DDL é armazenado no que chamamos de dicionário de dados. O dicionário de dados possui uma estrutura contendo todas as definições que o banco de dados possui. Temos aqui os exemplos, que é o create. O create é usado para criar objetos de banco de dados, como tabelas, índices, visões, procedimentos, armazenamentos e muito mais. O alter permite modificar a estrutura de objetos do banco de dados existentes, como adicionar, modificar ou excluir colunas de uma tabela. O table é usado para adicionar O drop é usado para excluir objetos do banco de dados, como tabelas, índices e visões. As manipulações de dados é a linguagem de manipulação DML.
Data Manipulation Language. Permite ao usuário a aplicações acessar ou manipular as informações contidas em um banco de dados. Manipular dados envolve incluir, alterar, remover e consultar dados no banco de dados. Em geral, os bancos de dados relacionados têm como foco principal dessa disciplina trabalham com a linguagem SQL, ou a linguagem de consulta estruturada. O sistema de banco de dados interpreta comandos emitidos em SQL e realiza o processamento de operação. É importante falar, que o SQL não é a única linguagem existente como o DDL, de um sistema de banco de dados. Geralmente, cada sistema de gerenciamento de banco de dados possui comandos próprios que podem ser utilizados para operacionalizar rotinas com os dados armazenados. Temos aqui alguns exemplos de DML, que é o select. O select é usado para recuperar dados de uma ou mais tabelas. O insert é usado para adicionar novos registros a uma tabela. O update, usado para modificar registros existentes em uma tabela. E o delete é usado para remover registros de uma tabela. Agora a gente vai lá para o MySQL Workbench. Queremos fazer a criação de tabelas e alguns exercícios. Beleza, pessoal? Agora nós estamos dentro da IDE do banco de dados, que no caso é o MySQL Workbench. Aqui a gente pode criar também outro banco de dados, mas como a gente coloca aqui o Connect Name, daí coloca OK, já vai criar. Mas como a gente já tem criado a videoaula 8, Introdução ao SQL, a gente entra e coloca a minha senha no caso. Esperamos entrar. Perfeito. Agora aqui nós temos alguns comentários que é para a gente se guiar melhor. Temos aqui o criar banco de dados, que é o Create Database Video Test. Aqui nós temos o Use Test, que é para a gente escolher o banco que a gente vai usar. A gente sempre coloca, quando a gente está entrando, coloca o Ctrl N, o Ctrl Enter para ele saber que a gente está entrando. Colocando o Ctrl Enter, ele já deu OK lá embaixo. No Output, ele mostra certinho se está funcionando. Ele sabe que a gente está dentro aqui, ó. Ele está em negrito, então ele sabe que ele está... que a gente está dentro do banco de dados do videoteste. Agora a gente vai falar algumas operações do CRUD, que a gente falou antes, mas agora a gente vai explicar melhor dentro aqui do Workbench. Temos aqui o create, que é a criação, como no exemplo aqui a gente tem a criação da tabela, login usuário, que é o create table, login usuário. Aqui nós temos os dados dentro do login usuário, que é o ID usuário, é inteiro, chave primária. Temos o usuário, varchar, que não pode ser nulo, então tem que estar dentro, alguma coisa dentro do usuário. Temos o login e temos a senha. Depois nós temos o describe, login usuário. Nós estamos inserindo os dados dentro do login usuário. Nós colocamos insert into login usuário. Daí abrimos parênteses, ID usuário, usuário, login e senha, que são os dados dentro do login usuário. Nós colocamos os valores dentro dessas variáveis. No caso, o ID usuário a gente colocou 1, o usuário a gente colocou o nome aqui, o login também colocamos, e assim a gente colocou. Também colocamos outros dados aqui também. Sempre é insert into, daí abre parênteses, coloca as variáveis, depois os valores, abre parênteses, coloca os valores. Daí nós temos o read, que é a consulta, select from login usuário. Depois temos o update, que é atualizar informações, daí no caso a gente coloca update, login, usuário, set usuário, igual, Santos Gabriel, where ID usuário, igual. E por fim nós temos o delete from login usuário, where ID usuário igual a 1. Então quando o ID for correspondente, vai ser deletado da tabela. E por fim agora nós temos alguns exercícios e aplicações. O primeiro exercício é a criação de tabela. No caso, crie uma tabela com o nome clientes, com os campos ID cliente, nome cliente, e-mail cliente. E para inserir alguns dados, temos aqui o create table cliente, o ID cliente, chave primária, nome cliente, varchar, not null, e-mail cliente, not null. Daí a gente sempre a gente fecha a tabela com um ponto e vírgula no final do último parênteses. Aqui nós estamos inserindo alguns dados
na tabela cliente. O ID do cliente é 15, o nome aqui João e o e-mail dele. Aqui outros dados incluídos, né? O ID 20, o nome dele, nome dela e o e-mail dela. E para a gente ver esses dados, a gente vai aqui na tabela cliente, com o botão direito, a gente aperta e coloca Select Rows e aparece os dados da pessoa. O segundo exercício é a criação de tabela também. Criar uma tabela com nome produtos com as seguintes colunas: ID produto, nome produto, preço produto e inserir alguns produtos. Aí nós temos aqui o Create Table produtos, né, o ID produto, chave primária, nome produto, varchar e o preço, que é decimal. Quando é decimal, a gente abre parênteses, coloca 8 e 2 ou 10 e 2, para a gente saber as casas, né, no caso. Aqui nós estamos inserindo alguns dados. O ID, no caso do produto, é 4. O nome do produto é pastel de carne. E o preço é R$10,15. Aqui nós estamos deletando esse produto. Não? Então nós colocamos delete from produtos, where ID produto é igual a 4. Então nós estamos deletando o pastel de carne. E aqui nós inserimos o produto pizza de calabresa. Colocamos o ID dele, que é 6, o seu nome e o seu preço. E por fim, nós temos nosso último exercício, que é criar uma tabela com o nome faturas com os seguintes campos: ID fatura, data de criação e valor fatura. E para adicionar também alguns dados. Criamos aqui a tabela então faturas com o seu ID, chave primária, que não pode ser nulo, data de criação, a gente coloca date quando for data, sempre coloca date, e valor fatura, que é decimal. Inserindo aqui alguns dados do ID. O ID da fatura é 30, data de criação. Colocamos aqui, a gente abre parênteses, bota 2024, 10 do 30. E o valor da fatura. Inserimos também alguns outros dados. E aqui por fim a gente deletou a primeira fatura. Agora, só para a gente ver certinho se funcionou, vamos aqui, entrando na tabela produtos, botão direito, Select Rows. Vemos que funcionou, né? Só tem a pizza de calabresa. Na videoaula, entramos de novo no exercício número 3, faturas, botão direito, Select Rows. Vimos também que funcionou, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A nossa última videoaula. Então, muito obrigado